Oi, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Oi, oi, oi. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olá. Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí com o som? Bem-vindo. Boa tarde. Boa. O pessoal tá falando aí que tá me ouvindo bem. Vamos chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Live Paralímpica também no mês de junho, essa é a primeira live paralímpica do mês. E hoje teremos um convidado muito especial que eu já vi que ele já tá por aqui já, daqui a pouquinho eu chamo. Oi, 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 boa tarde. Bom, gente, para quem não me conhece, para quem não acompanhou as outras lives, eu me chamo Tayana Lopes, eu sou amputada de perna, sou ex-nadadora e também trabalho na comunicação do CPB. E eu estou aqui no comando da live paralímpica com convidados maravilhosos. E o nosso convidado de hoje é de uma modalidade que eu particularmente tenho muita curiosidade, tenho muita coisa para perguntar. Espero que eu esteja preparado para as perguntas de hoje. Tenho muita curiosidade e acredito que vocês também, que é sobre o hipismo. Nosso convidado hoje é o Rodolfo Riscala, que é do hipismo. O Rodolfo praticou o hipismo olímpico e depois migrou para a prova de adestramento paralímpico. Oi, 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 boa tarde, sejam bem-vindos! Bom, gente, antes de eu chamar o Rodolfo aqui, eu queria só relembrar algumas coisinhas. A primeira é que a live vai ficar salva aqui no IGTV do CPB e que também vai ter um resumo da live lá no site do CPB, cpb.org.br. E ontem o CPB lançou a primeira plataforma de exercício online voltado para deficientes. Totalmente online, totalmente gratuito. Primeira plataforma realmente pensado com exercícios pensados exclusivamente para as pessoas com deficiência, tá? Deficiência visual e deficiência física. E aí, para os deficientes físicos, a gente dividiu em alguns grupos. Então, grupo para cadeirante, né? Para exercícios para cadeirante, para amputados e para paralisados cerebrais, tá bom? E aí, você tem uma matéria lá no site do CPB e você também pode acessar a plataforma diretamente pelo site movimentoparalímpico.com.br. E o projeto, né, a plataforma se chama Movimente-se, que é justamente para a gente começar a fazer ali uns exercícios em casa, começar a se movimentar realmente e pensando sempre no bem-estar, né? Na inserção da pessoa com deficiência por meio do exercício físico, da atividade física. Bom, chega de papo, vamos lá para o nosso convidado. Vamos lá, Rodolfo. Bom, gente, para quem está entrando agora, o nosso convidado de hoje é o Rodolfo Riscala, que é do hipismo. E eu tenho muitas perguntas para você hoje, Rodolfo. Perguntas fáceis, eu prometo. Vamos lá. Aê! Oi, tudo bom? Oi, Rodolfo. Tudo bem com você? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Beleza. Rodolfo, seja bem-vindo à Live Paralímpica. Obrigado. Queria que você se apresentasse aqui pra gente, para todo mundo que está nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Rodolfo Riscala, tenho 35 anos agora, sou participante do esporte paralímpico desde 2016, né? No hipismo sempre. E antes de ser atleta paralímpico, eu já era atleta do hipismo no Olímpico, né? Nunca cheguei a participar das Olimpíadas, mas fazia parte da equipe brasileira já antes da Olímpica. Agora faço parte da equipe paralímpica no hipismo. E moro em Paris desde 2012, que é onde, na realidade, moro aqui porque
todas as provas e treinos e os cavalos moram aqui, então eu acabei me mudando para cá na época e fiquei desde 2012, que quando eu vim para cá. Perfeito, Rodolfo. Seja muito bem-vindo. E aproveitando já que você comentou, né, que você mora aí, mora fora, né? A gente tem aí hoje uma presença internacional. Inclusive, a gente está confuso. Muito obrigada, Rodolfo, por ter topado participar aqui da live. Eu sei que aí já está bem mais tarde, né? A gente tem uma diferença de fuso de quase 5 horas, né? É. E, Rodolfo, queria saber de você como é que tá aí a questão do isolamento social, como é que foi viver aí, né, na Europa, essa pandemia do coronavírus. Agora acalmou um pouco, para te falar a verdade, porque o que aconteceu foi que em final de fevereiro foi quando começou a agitar todo mundo, e aí no meio de março eles impuseram o confinamento, né? Quando eles impuseram esse confinamento, ninguém sabia por quanto tempo ia durar, e eu, como eu tinha os cavalos num lugar dito público, vamos dizer, não é um clube hípico, mas é um clube hípico que é aberto às pessoas entrarem. Né? Então, eu tive que pegar os meus cavalos para continuar no treino e levei para um aras que eu já conhecia, próximo de Paris, com a minha mãe, que me treina, que é a Rosângela, e a Vitória, minha irmã, que me ajuda com os cavalos e também me ajuda nos treinamentos. Uhum. Levei os cavalos para esse lugar, que é uns 60 quilômetros de Paris. A gente alugou um camping car e para poder ficar com os cavalos, então a gente ficou isolado junto com os cavalos, né? Foi meio punk, assim, porque foi tudo meio rápido e a gente não estava esperando que fosse durar tanto tempo também. Porque no começo a gente falou, bom, vai durar uns 15, 20 dias. Aí empurraram para um mês, aí depois de um mês falou que ia durar mais, e na realidade a gente acabou ficando 2 meses, né? E agora, a partir de hoje, que os restaurantes estão podendo abrir, mas só aqui em Paris, né, na região de Paris, só nos terraços podem ter gente com distância, não sei o quê. Mas sala de espetáculo, cinema, tudo isso está fechado. E as lojas, enfim, tudo está aberto de novo. Né? Mas aos poucos a gente está vivendo normalmente, vamos dizer, se a gente pode falar assim, mas tomando toda a precaução do mundo e podendo ficar o máximo que der em casa. As coisas estão começando a retomar por aí, né? Mas ainda com bastante restrição, com bastante precaução, né? Saúde em primeiro lugar nesse momento. Tá? É, Exatamente. Rodolfo, você comentou que agora as coisas, né, já estão melhorando, mas você já está podendo treinar fora ou você ainda está nesse esquema de isolamento junto com os cavalos, junto com a sua família? Não, eu já pude, dia 15 eu pude, desse mês aqui, do mês de maio, eu pude trazer meus cavalos de volta para onde eu treino normalmente, que é no Polo de Paris, que é dentro da cidade, na realidade, que como o meu Uhum. é ali, e eu pude trazer os cavalos de volta e pude voltar para minha casa também, né? Porque também 2 meses de camping car já foi suficiente. E com os cavalos para cá, e agora tá normal. Nós temos restrições de horários e número de pessoas na hípica e tal, mas tudo isso, como é um esporte que, na realidade, você não está em contato com ninguém próximo, então eu pude continuar treinando normalmente. E agora já estou treinando em ritmo normal, de novo, aonde eu treinei sempre, né? Certo. E nesse período que você ficou, né, no camping, com os cavalos isolados juntos com você, né, o que foi mais difícil? É lidar com a situação do camping, né, porque a gente sai da nossa casa, vai para toda uma questão totalmente diferente, né, e ainda tem uns cavalos ali para também se preocupar, né, cuidar deles também. Como você falou, eles ficam, né, em um lugar separado, um lugar próprio para eles, né, durante seus treinos. Como é que foi essa experiência aí de tê-los tão pertinho, assim, de você, justamente num camping? Na realidade, por um lado foi bom, porque a gente ficava, tipo, 24 horas com os cavalos, né? Então, eles estavam ali do lado, dava para ter um contato sempre mais próximo, porque no dia a dia, como eu trabalho também, eu não posso ficar o tempo inteiro com eles. Então, Uhum. foi boa, eu pude focar mais no treinamento em si, enfim, deu para ficar mais próximo. O que é
chato mesmo é essa história de ter que morar num camping car, né? Porque é meio apertado e, e quem tem deficiência sabe que não é fácil tomar banho num banheiro de camping car, né? Então a gente sabe, É. entra um pouco no detalhe da coisa, mas tem que falar que não foi o mais fácil, né? A gente tinha essa coisa de beliche e tudo isso, então eu ficava na parte de baixo, minha mãe ficava na parte de cima, minha irmã tinha uma outra cama também que era em cima, enfim, foi meio tudo meio apertado assim, mas deu para sobreviver bem, a gente acabou passando um período até gostoso. É aquele perrengue que é gostoso no final, né? Você acaba até se acostumando com o perrengue. Rodolfo, você comentou da questão, né, de pessoa com deficiência, né, nessas situações, assim, que a gente acaba tendo que realmente, eu sou amputada de perna, não sei se você ouviu aqui no comecinho, eu tenho uma amputação bem alta até na perna direita. Então eu entendo, sei bem como é que são essas questões aí, né, até mesmo quando a gente viaja, vai para algum lugar diferente, principalmente na parte do banho, que a gente se sente realmente mais vulnerável, né, a gente tem que dar aquela avaliada, aquela toda estudada. Eu queria que você contasse aqui para o pessoal qual é a sua deficiência. Você, como comentou também, você veio do hipismo olímpico para o paralímpico, então foi uma deficiência adquirida, certo? Queria que você contasse aqui um pouquinho. Eu, em 2015, eu tive uma meningite bacteriana. ah, em- Como resultado dessa meningite, eu tive que amputar as duas pernas no nível da tíbia, que é embaixo, no meio da canela, né? E Uhum. parte das mãos, que a mão direita eu tenho pulso, e a mão esquerda sobraram. E então, depois desse período de amputação e tudo isso, foi quando eu comecei a me virar sozinho e realmente, como você falou, toda vez que viaja e tudo isso, começar a perceber qual é o que precisa ver. Eu, toda vez que eu vou para um hotel, sempre vou olhar o banheiro, ver se dá para sobreviver dentro do banheiro. Porque eu, na realidade, no meu caso, quando eu não tenho minhas próteses, eu estou de cadeira de roda, né? Então a cadeira de roda tem que poder rodar em todo canto é canto, ou ao menos, como, bom, eu posso pôr minhas próteses, que eu possa sentar para tomar banho, que eu não preciso também sentar no chão para tomar banho, né? Sim. Aquele banquinho no banheiro. É, faço na realidade, foi o que eu fiz no Camping Car. No Camping Car nem de analisar muito. Então, eu tive sorte que eu tenho um banquinho para isso, que eu sempre Uhum. e esse era pequeno o suficiente para entrar na ducha e eu conseguia, tipo, sentar na ducha, tirava a prótese, tomava banho, secava tudo, não sei o que, punha a prótese de novo para poder sair da onde eu estava, né? Não tem muita opção. Mas a gente se vira como dá, você sabe como é. Essa coisa de tá ali, tem que fazer e, enfim, tem que continuar, né? Sim, a gente vai se adaptando e vida que segue. Exatamente. Muito bom, Rodolfo. Agora também quero te. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas curiosidades. Se você puder me ajudar e ajudar todo mundo que está aqui também assistindo a nossa live. Primeira coisa que eu queria saber de você, quanto tempo depois da recuperação da meningite você voltou para o hipismo? Eu, na realidade, eu tive a meningite em agosto. Eu estava no Brasil, fiquei em coma por lá, e curei da meningite, mas eu tive todas as sequelas. E aí eu voltei Uhum, para cá, para a França, porque todos os meus seguros eram daqui. Voltei para o Brasil, voltei para a França, para Paris. E em outubro eles fizeram as amputações, né, das minhas pernas. tá. Em seguida, eu fui para um outro hospital, que é onde a gente faz adaptação das próteses, fisioterapia e tudo Uhum, para andar. Um, mas eu, na realidade, eu fiquei lá de novembro até maio de 2016, né? Só que chegou um período que, como é um hospital, na realidade, eu podia sair no fim de semana, né? Mesmo não estando com próteses. Eles falavam, se você tiver um dia que seja adaptado, você pode sair. Minha mãe, graças a Deus, estava comigo o tempo inteiro. uhum.
E aí a gente, dia primeiro, eu nunca saía, porque a minha mãe estava comigo, minha casa era um apartamento que tinha que subir 3 andares de escada, então não tinha como voltar para casa no fim de semana. Eu ficava lá. Aí foi dia 1º de janeiro, 1º ou 2º de janeiro, eu peguei e a gente, falando com uma das minhas amigas e que tinha um dos cavalos que eu treinava na época, falou: ah, não, vem aqui, vem visitar a gente, não sei o quê, volta, 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 vamos, sai daí, vem. E aí foi quando minha mãe me levou, tava com a minha irmã, e a gente foi lá ver o cavalo, para sair um pouco. E aí ela falou, ela brincou, se você quiser, você pode subir quando você quiser, né? Monta quando você puder montar, você me fala, ele está aqui disponível, você monta. E aí a gente falou, puxa, eu falei, se eu pudesse, montava agora, né? Falei, então por que não? E foi aquela coisa do supetão, e aí foi quando eu subi no cavalo a primeira vez, eu não tinha prótese, não tinha nada, não era realmente autorizado pelo médico a fazer isso. Espero que ele não esteja vendo isso. Não, eu fiz muito pior depois. Aí Te depois, entendo. a amiga minha que estavam lá, me colocaram em cima do cavalo, aquela coisa, e foi quando realmente deu esse declique, assim, essa coisa de falar, ok, eu consigo montar de novo, né? Porque eu tinha, lógico, tinha uma apreensão, um medo de não poder conseguir, né? De ter outro sentimento e tal. E aí foi quando eu voltei realmente a montar a primeira vez, quando eu subi no cavalo a primeira vez, né? Aí depois desse período, de janeiro até março, eu ia visitar, mas não montava. Lógico que todo mundo ficava com essa reticência de me colocar em cima do cavalo, porque né, que ninguém quer se responsabilizar pelo cara que quase morreu há 2 meses atrás, colocar ele em cima do cavalo e ele cair, né, ou ter algum problema. Então, eu consegui com uma amiga minha, falando no telefone, falei, tem esse projeto maluco, eu queria muito participar das Paralimpíadas do Rio, porque é no Rio de Janeiro. Né? Eu acho que se fosse em outro lugar, eu não ia ter empurrado tanto essa coisa, mas eu realmente queria muito participar das Olimpíadas, das Paralimpíadas do Rio. E foi quando a gente colocou esse projeto em ideia de participar das Paralimpíadas do Rio, e essa minha amiga, ela me falou, olha, se você quiser, vem aqui e experimenta o cavalo. É um cavalo que eu já conhecia, experimenta ele, se der certo, eu te empresto, né? E aí, em março, foi quando eu experimentei o cavalo a primeira vez. Eu montei, eu acho que tive uns 4 ou 5 treinos e já tinha a primeira seletiva para os Jogos do Rio. Né? Eu tinha que fazer, porque, na realidade, por mais que a Confederação Brasileira de Piso me conhecesse, a diretoria e tudo isso, eu tinha que mostrar que eu estava apto a fazer, e é um esporte de alto nível, nós tínhamos outros concorrentes, e eu tinha acabado de sair do hospital, eu estava no hospital ainda, na realidade, né? Tava ainda no processo todo de recuperação, né? Muito rápido. Exatamente. Período muito curto. Não, eu ainda estava no hospital, e quando eu ia treinar, o médico, eu voltei a estar de prótese, né? Eu ainda estava todo aberto de minhas cicatrizes, eu tenho uma cicatriz no braço, tudo isso ainda estava meio aberto, enfim. E o médico não queria deixar, ele falava, você pode sair com a prótese para você começar a se adaptar em situação fora, mas você não pode. Eu ainda não aguentava ficar muito tempo em pé, não aguentava andar muito, enfim, doía. Mas a gente tinha que começar a testar se ia dar certo montar cavalo com. E a prótese na época, hoje em dia tem prótese adaptada para montar cavalo, enfim, tem todo um Legal. autobock Não sabia disso. não, minha prótese é especial. Eu tenho prótese especial para montar cavalo, tenho uma prótese para correr e tem a minha prótese de andar normal. Do dia a dia, né? Depois eu vou querer saber mais sobre essa prótese especial aí para andar a cavalo. Eu fiquei interessada. E aí pegou e eu comecei a gente foi lá ver o cavalo, né? Meio fugido do médico. A gente falou, não, vai sair de fim de semana, que podia. Posso levar a prótese? Pode. Mas não pode ficar muito tempo com ela. Não sei o que. Tá bom. Eu fui lá e a gente montou a cavalo com ela e a gente viu que dava certo, então vamos fazer, vamos, não sei o que. Aí quando eu voltei para o hospital na semana seguinte, falei, olha, acontece assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer seletivas e tudo. Minha ideia é continuar o tratamento, é lógico, eu tinha que continuar o tratamento e tinha que continuar a adaptação com as próteses, que eu ainda
eram as próteses que nem eram as definitivas ainda. O primeiro ano de amputação, para quem não é amputado, quem não sabe, o primeiro ano de amputação, ele é meio complicado, né? É um ano que a gente passa por várias adaptações, o membro muda de forma, enfim, e não é como um sapato flexível, né? Que você pode apertar o laço ou soltar o laço. É feito de carbono. Então, uma vez que o carbono está feito, você não pode mudar ele de tamanho, né? Então, tudo isso eu passei por toda essa fase no primeiro ano, mas nessa época ainda nem, tipo, minha perna ainda era meio inchada, enfim. E aí eu falei, olha, eu quero ir para as Paralimpíadas, quero montar, né? E aí eu falei para eles, ó, eu vou fazer, vocês querendo ou não. E aí eles falaram, bom, tudo bem, a gente vai te liberar, mas a gente não quer que você também, como vem também toda uma parte psicológica, né? Eles falaram, ó, a gente não quer que você, se não der certo, fique chateado, né? Que fala, ah, pô, não deu certo e tal. E aí foi quando a gente falou, não, eu me responsabilizo e vai dar certo, né? E aí foi quando eu comecei a fazer assim. Então, as duas primeiras seletivas, eu ainda estava hospitalizado, vamos dizer assim. Eu ainda estava... a primeira seletiva que Tendo foi um acompanhamento médico ali mais forte, né? Mais presente. no centro médico, na realidade. Sim. Na primeira seletiva que foi em Deauville e a segunda seletiva que foi em Waregem, na Bélgica, se eu me lembro bem. Então, tudo isso foi meio corrido, foi espaço de tempo foi curto, mas graças a Deus deu certo, né? Sim. Muito corajoso da sua parte já começar a montar. Eu confesso que eu tenho teria, né, um pouco de medo, assim, de caramba, tô saindo do hospital e vou montar de novo, né? Não deixa de ser um passo muito importante, né? E aí eu queria aproveitar e fazer duas perguntas, Rodolfo. Uma, você disse que você voltou, né? A primeira vez que você montou foi no cavalo que você montava antes, certo? Isso. Ele estranhou? Né? Ele percebeu alguma coisa? Porque bicho é muito sensitivo, né? O cavalo é muito Ele sensível. percebeu alguma coisa? Então, ele, na realidade, ele foi super gente boa, assim, foi muito bonzinho. Na realidade, tinham dois cavalos que eu montava na época, que eu a gente fez essa loucurinha, assim, esse testezinho de montar, não tinha prótese nem nada. E eles foram super, assim, calmos. A gente sabia que eram cavalos muito calmos, por isso até que a proprietária ofereceu para fazer isso, mas eu tinha que colocar a cadeira de roda do lado, quase embaixo do cavalo, né? Eu ficava de joelho na cadeira de roda e a minha irmã, ela me levantava em cima do cavalo enquanto alguém segurava. Então, tudo isso ele aceitou super bem, que é a fase mais difícil. Sim. E depois disso, ele aceitou. Lógico que ninguém me soltava, né? Eles me levaram na mão, tal. Eu ainda não estava na fase, tipo, vou lá e vou sozinho. E, né, era um passo muito grande, mas já era uma... Pô, já estava em cima do cavalo, né? Mas ele foi super gente boa. E todo cavalo que participa do paraequestre, a adaptação é importante. Por mais que nós agora, os atletas que já estão fazendo, que o cavalo se adapte a nós é muito importante, né? A gente precisa de cavalos que se adaptem à nossa deficiência. Cada um tem a sua deficiência. Então, não é todo cavalo que se adapta a toda deficiência ou a qualquer deficiência que seja, né? Precisam ser cavalos que se adaptem a esse tipo de situação. Perfeito, perfeito. Ai, que lindo. Eu cheguei a ficar arrepiada quando você falou que o cavalo aceitou super bem. É muito incrível como os animais eles têm essa sensibilidade, né? Eu fico imaginando essa relação realmente cavaleiro, né? E o cavalo, como que não deve, ele deve sentir junto, né? Tipo, nossa, ele tá aqui de novo, mas ele tá diferente, mas ele tá aqui de novo. Eu imagino que você deve ter ficado super emocionado, super sensitivo, né? Assim como também o cavalo. Que lindo. Que lindo. E aí eu queria aproveitar aproveitar esse gancho para fazer uma outra pergunta. Você até começou a comentar que não são todos os cavalos que se adaptam, né? Que se adequam ao paraequestre, a todos os tipos de deficiência, né? E aí eu queria saber de você como que se escolhe um cavalo para o paraequestre, como que se escolhe um cavalo para cada tipo de deficiência. Então tem por exemplo, uma raça que se adequa mais ao paraequestre, o peso do cavalo, a questão da altura do cavalo
é diferente para cada tipo de deficiência? Como é que é essa escolha do cavalo? Tem vários fatores que entram em jogo. A gente, falando não estou entrando na coisa da ecoterapia, né? Tô falando realmente do Tá. esporte. Primeira coisa, tem que ser um cavalo que seja bom para o esporte, de base. Ele tem que ter uma qualidade de andaduras do cavalo, ela tem que ser boa. Ele tem que ter a aptidão para o esporte, independente de carregar, de levar alguém que tem uma deficiência ou não, né? Isso é a primeira coisa que é importante, né? Também não adianta falar, o cavalo se adapta e tudo, mas é um pangaré que não adianta, que não vai servir para o esporte, né? A pessoa Sim. vai treinar, treinar, treinar e não vai dar certo. Não Então, vai desenvolver, né? isso é uma coisa importante. Depois, tudo depende do grau de deficiência, né? Nós, no Paraequestre, nós temos 5 graus de deficiência, que nós somos separados por 5 graus, né? Então, o grau 1 são os que têm mais deficiência, o grau 5 são os que têm menos deficiência. E entre esses, eu sou grau 4, entre esses 5 graus, as figuras que nós temos que fazer com os cavalos, elas mudam, a dificuldade muda, dependendo realmente desse nível de deficiência, né? Então, o cavalo ele tem que se adaptar, mas na hora que você escolhe, lógico que você tem que ter um profissional junto, né? Isso é importante, né? Isso é uma coisa bem importante. E junto com esse profissional é quase um casamento, né? Você tem que fazer parte um do outro para dar certo. Você tem que ter você tem que saber o que está acontecendo junto. Então, não adianta nada você experimentar um cavalo que seja uma super boa qualidade e que vá servir para o esporte em si, só que na hora que eu subo, ele não atende minhas ajudas. Eu ponho a perna, ele não avança, por exemplo, ou enfim, ou com uma pessoa que tenha mais dificuldade, que ele ande muito rápido, que não aceite a pessoa se desequilibrar, porque algumas deficiências fazem com que a pessoa tenha mais desequilíbrio do corpo, apesar dela saber exatamente onde tem mais desequilíbrio, não tem a firmeza de dorso que nós temos, ou uma pessoa que está em cadeira de roda, o cavalo tem que aceitar que monte com 2 chicotes, porque é o chicote que vai substituir a A perna, perna. enfim, inúmeros fatores dependendo do grau, né? Mas eu acho que o principal é você ter um animal que tenha esse jogo e tenha esse coração de te aceitar a sua deficiência, né? Muito bom. Nossa, eu realmente achei que, assim, claro, né, é o que a gente começou falando. Tem o cavalo que é próprio para o esporte, né? Aquele que realmente desenvolve para o esporte e tudo mais. Mas essa questão da deficiência tem que rolar uma conexão, né? É o que você até exemplificou do casamento, né? Tem que ter essa conexão, né, entre o cavalo e o cavaleiro. Hoje em dia, além de tudo, no nosso esporte, no nível que a gente está falando, que é o nível paralímpico, que é o maior nível que existe, os cavalos eles têm cada vez mais boa qualidade. Então, você está falando de um nível de cavalos que a maioria deles poderia também estar nas Olimpíadas válidas como qualidade. Então, esse nível de cavalo que nós chegamos hoje em dia também não é fácil de você achar, né? Você vai falar para qualquer um, não é só ir numa loja e comprar ele. Tem inúmeros fatores que entram aí, que igual a gente falou, mas essa qualidade de cavalo também não é fácil de encontrar e, além de tudo, também não custa barato. Ainda tem esse detalhe, né? Né? Rodolfo, você ainda tem esse detalhe, né, da questão dos preços, né? Realmente acaba sendo um esporte que requer mais investimentos, né? É, Financeiros mesmo, né? a gente... Rodolfo, pode falar. Não, só que aproveitando essa coisa de que é Claro. a gente realmente é um esporte que acaba gastando mais, porque qualquer transporte que o cavalo faça,
não consigo levar ele na minha mala, né? Eu tenho todo o material e a equipe que vai junto, eu preciso de toda uma equipe que vá junto com o cavalo, porque o cavalo também é o atleta, só que Sim. transporto ele custa mais caro também, mesmo só de caminhão, se eu transporto ele em terra, também me custa mais caro. Nós temos que chegar antes, enfim, tem toda uma... A mesma preparação que qualquer outro esporte tem só para o atleta, nós temos para nós, e que muitas vezes a gente faz um impasse para nós, para poder dar para o cavalo, né? Então, Sim. quem é do hipismo sabe que o cavalo vem em primeiro lugar, a nossa prioridade é o bem-estar do cavalo, ele ter ser feliz no que ele está fazendo, porque ele também não sabe por que ele está lá. Ele não sabe que são as Olimpíadas, as Paralimpíadas, ou se ele está em casa. Para ele, né, é um treino a mais. Então, tudo isso é importante, né? Então, a gente tenta captar o máximo de patrocínio possível, né? A gente tem a super sorte no Brasil de ter o CPB, que ajuda a gente por meio das loterias da Caixa, né, que a gente consegue ter, os atletas de alto nível conseguem ter essa ajuda, a Bolsa Pódium, que vem do Ministério, enfim, tudo isso nos ajuda a preparar melhor para poder chegar no resultado que a gente precisa chegar, né? É lógico que eu ainda bem que a minha empresa, Christian Dior, ela também me patrocina, porque tudo isso custa bastante dinheiro, né? Eu tenho sorte de minha mãe me treinar e minha irmã correr o cavalo, então, mas mesmo assim chega num ponto que nem, às vezes elas eu também não consigo pagar, porque a gente acaba usando dinheiro todo para outra coisa. Então a gente está sempre correndo atrás, como muitos outros atletas de qualquer outra categoria. Então a gente sempre agradece muito todos que ajudam e todo mundo que qualquer ajuda é bem-vinda e ajuda que o comitê dá, que a Caixa dá, que o Ministério dá pela Bolsa Pode, Bolsa Atleta, enfim, tudo isso para a gente é importante sim e a gente todo ano luta para ter isso porque realmente faz diferença mesmo. Sim, com certeza. Com certeza faz muita diferença. Rodolfo, você comentou aí que, por exemplo, o cavalo ele não sabe se ele está numa Paralimpíada, num Mundial ou está treinando simplesmente, né? E aí eu queria aproveitar e te perguntar, e a gente escuta, né, infelizmente, muita gente falando, é só o cavalo que é o atleta. E não é bem assim, né? E aí eu queria aproveitar isso para falar, para te perguntar qual é a função do cavaleiro durante uma prova. Nós, é o que a gente fala que é o conjunto, né? Nós dois nós trabalhamos juntos e por isso que tem todas essas horas de treino, senão era muito fácil, eu só subia no cavalo e entrava ali. Então, O cavalo faz todo o resto, não é bem assim. além de ser, ele é um animal, ele está vivo, ele pensa, cada indivíduo é um indivíduo, então cada cavalo tem as suas particularidades, o seu tipo de andadura, e você ter essa conexão com o cavalo, você saber exatamente, eu vou tentar dar um exemplo mais básico para todo mundo entender, saber onde exatamente cada perna vai pisar, cada hora, sou eu que tenho que estar no comando, né? Ele tem, é lógico, as vontades próprias, mas ele tem que estar nessa simbiose assim comigo. Ele tem que saber o que eu quero, por isso que ele tem que se adaptar às minhas ajudas, ele tem que saber no treino o que eu estou pedindo. Então, quando vocês veem, por exemplo, a gente está lá fazendo a nossa reprise e que, nossa, parece que o cavalo fez sozinho, foi, sabe, tão fluente, tão... pra gente é o máximo, porque a ideia é essa. A gente sabe o quanto a gente está suando a camisa lá para tudo isso dar certo e parecer fácil, que a nossa ideia realmente é parecer o mais fácil possível. A mesma coisa quando você pergunta para uma bailarina, ela vai lá e dá aqueles saltos maravilhosos, só porque ela é magrinha e não sei o que. Ela vai te falar, olha, eu treino horas e horas e horas para poder dar um salto daqueles, né? Então, e ela tem o pé todo esfolado. Então, a gente é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que treinar horas e horas e estar lá todo dia, né? Então, ter esse conjunto com o cavalo e passar todas as ajudas e fazer com que ele entenda o que você está querendo,
né? Isso é importante, você, com poucas ajudas, com o mais simples possível, que ele saiba exatamente o que você está querendo. Por isso que não é fácil, por isso que o nosso esporte, quando a gente desce do cavalo, a gente está lá, parece que deu 5 voltas de pista correndo, né? Porque realmente toda essa concentração e tem que saber exatamente o que vai acontecer, pensar no que pode acontecer, dependendo de cada situação e, além de tudo, no nível que a gente está agora, do alto nível, ter o máximo de pontos possível. Então, isso inclui também você empurrar o cavalo, fazer com que ele tirar o melhor dele, né? Ninguém força nada a ninguém, realmente é um conjunto, mas a gente tem que deixar ele o máximo possível, no máximo de expressão e no máximo como eu posso explicar, no melhor e no mais bonito possível para poder ter as notas. Perfeito. E aí eu queria te perguntar, Rodolfo, também, você comentou essa questão dos pontos, né? O máximo de pontos para conseguir tirar ali daquela performance. E aí, como você veio do adestramento olímpico e foi para o paralímpico, eu queria te perguntar qual a principal diferença nessa questão de avaliação dos juízes? Porque eu acredito que, né, tem toda a questão da adaptação física, né? Você teve que reaprender ali algumas coisas, adaptar até por conta da prótese também, não é mais o seu pé, é um pé robótico, né, por exemplo. Mas essa questão da avaliação dos juízes do Olímpico para o Paralímpico. E se dentro do Paralímpico, por conta das classes, né, como você bem falou, são 5 graus, se tem uma grande diferença do grau 1, por exemplo, para o 4, por exemplo, que é a sua categoria. Na realidade, os juízes, no regulamento da Federação Equestre Internacional, as figuras, os juízes, quando eles olham o para-equestre, eles não sabem exatamente qual é a nossa deficiência, né? Uhum. Eles, lógico que tem uma ideia, tem todo um regulamento, mas no regulamento eles têm que julgar o que eles estão vendo, os movimentos do cavalo, né? Então, se incluem vários fatores aí, né? Mas os movimentos, na realidade, eles têm que ser executados iguais do olímpico, por exemplo. Se as figuras são outras, porque nós temos deficiências, mas as reprises são adaptadas, as figuras impostas são adaptadas, mas essas figuras têm que ser executadas como no válido, né? Eles não podem, eles não vão ter mais dosinha porque eu não tenho uma perna. Eles vão julgar igualzinho. Você não tem a perna, é quase tipo, o problema é seu que você não tem a perna. Você tem que fazer acontecer. O cavalo tem que estar bem, ele tem que estar redondo, ele tem que estar relaxado, ele tem que estar com expressão, enfim, etc, etc. Né? Então, eles não vão levar em conta a sua deficiência. O que muda, por exemplo, do grau 1 para o grau 4 é que, como eu falei, as reprises são adaptadas à deficiência. Então, grau 1 são pessoas que são as mais comprometidas com deficiência. Então, as reprises são mais fáceis, vamos dizer assim, mas não é tão fácil assim, porque são pessoas que realmente têm uma fraqueza, um desequilíbrio, um problema motor maior, né? Então, tudo isso leva em conta. Então, na realidade, elas parecem mais fáceis, mas, na realidade, leva-se em conta toda essa deficiência. A mesma coisa no meu grau, eu já passo trote e galope, mas também é adaptado para... Normalmente, no meu grau, são pessoas que têm problema nas pernas, leves, que estão lá, mas não tem mais problemas, e membros amputados, vamos dizer assim. Né? Então, são reprises que também são adaptadas a isso. Né? Mas, no final, os juízes eles olham o movimento como ele tem que ser executado. Tanto é que no regulamento da Federação Equestre Internacional,
Se você olha, o que é o trote, um círculo no trote, ele tem que ser executado redondo, não sei o que, etc, etc. Ele é escrito exatamente do mesmo jeito para o paraequestre e para o válido. Não tem diferença, né? Tanto é que eu voltei a participar de provas do válido, né, do olímpico, e eu participo de igual para igual. Aí é uma escolha minha. Tanto é que eles não levam em consideração, os juízes do válido, eles não levam em consideração também a minha deficiência. O que eles veem é o que eu estou apresentando em pista com o meu cavalo. É aquele tá aqui porque quer, então vai fazer tudo igualzinho a todo mundo. Exatamente. No convencional, né? Nas provas do convencional. Não, você tá aqui porque você quer, então a gente não vai abaixar o nível para você, não. Tem medo, ninguém tem dó, e eles não têm nem porquê, e nem seria justo com os outros. Sim. Né? Sim, com certeza. Rodolfo, queria saber de você o que foi mais difícil nessa transição, né? Você veio, como a gente já comentou, do Olímpico para o Paralímpico, nessa questão realmente de executar os movimentos. O que foi mais difícil nessa adaptação para o Paralímpico? Eu acho que, na realidade, foi tudo uma adaptação e eu tive essas adaptações todas ao mesmo tempo. Minhas adaptações da minha vida, do meu cotidiano, que era desde andar, tomar banho, escrever, enfim, etc, etc. Tudo isso, junto com o cavalo. Então, foi tudo meio que ao mesmo tempo. Né? No esporte, o que eu tive que me adaptar é ter um sentimento diferente. Às vezes, o jeito de eu segurar a rédea hoje em dia é outro, né? Eu tenho uma rédea com alças, que eu ponho minha mão dentro, eu seguro com o pulso, na realidade, né? Então, o contato com a boca do cavalo acaba sendo um pouco diferente, né? Eu tenho que adaptar tudo isso o tamanho das rédeas, às vezes eu não tenho opção de deixar ela um pouquinho mais curta, um pouquinho mais longa na hora que eu quero, né? A gente tem adaptações nas rédeas, mas eu tive que saber me adaptar com isso. No nível das pernas, a mesma coisa. Eu tive que saber me adaptar de como mostrar para o cavalo o que eu quero e dar as ajudas que ele entenda que, por exemplo, eu quero partir ao galope. Quais ajudas eu tenho que dar? Então, é lógico que no começo eu fazia as ajudas como eu sabia, e aos poucos você vai adaptando, e você também vai ensinando o cavalo a te escutar, atender às suas ajudas melhor. É uma adaptação sua e do cavalo também, né? Porque ele precisa te entender. Né? Tem uns que entendem mais rápido, outros que demoram um pouco mais, mas de todo jeito a gente passa por uma adaptação. E você comentou no começo em relação à prótese, né? Que você tem uma prótese específica para montar. Quando você começou a montar, você montava com a prótese normal? Você competiu a Rio com uma prótese normal? Ou você já usava essa prótese especial para montar? E eu queria saber qual que é a diferença entre elas. Na realidade, as próteses normais, né, de andar, para quem não sabe, elas, por mais que eu seja amputado no meio da minha canela, na tíbia, as próteses sobem até o joelho, que é para dar sustentação, porque eu não posso ficar apoiando na ponta do osso cortado. Né? A sustentação fica em torno do joelho, então as próteses elas sobem até a altura do joelho. Quando você monta a cavalo, dificuldade quando você usa uma prótese é que a prótese, como ela é de carbono, além de que ela me machucava, ela me deixa meio fora do cavalo. Você não tem esse sentimento com o cavalo, já não tem perna e ainda, né, você fica meio longe. Tem várias camadas, porque você tem o protetor que vai na perna, você tem a prótese, depois ainda tem a joelheira, que são materiais meio sintéticos, meio silicone, para proteger tudo isso e para segurar a prótese onde ela está. Então, no começo eu montava com a prótese de andar, não tinha opção, porque era a única que eu tinha, né? E era bem mais difícil. E aí, junto com a Autobock, eu insisti, eu falei, não é possível, tem que ter uma opção que eu possa montar cavalo sem me machucar e que eu possa sentir melhor o cavalo. Então a gente foi lá, pensou, então para o Rio era tudo meio em cima da hora. Eu falei, eu queria, porque eu falei, não, precisa ter
uma abertura a área interna do meu joelho, que eu possa ficar mais próximo do cavalo, que eu possa sentir melhor, que seja mais fácil para mim. Então, no nível da canela, nem tanto, mas mais, realmente na área do joelho. Então, eles falaram, olha, a gente pode tentar... Para o Rio ainda foi uma coisa meio teste, vamos dizer. A gente não teve tempo de fazer uma super coisa muito melhor, mas bastante. Né? Eu tinha todo um sistema que era aberto no joelho, mas tinha uma outra joelheira para poder segurar melhor. Mas era bem difícil para mim, porque eu não mal conseguia andar com elas. Eu conseguia subir e descer do cavalo, mas era muito difícil para mim ficar de pé com elas, porque me machucava muito ainda quando eu ficava de pé, enfim. Mas a cavalo deu certo, era melhor do que as que são de andar. E aí, voltando do Rio, em seguida, eu falei, não, a gente precisa fazer outra coisa, precisa dar certo. Então, a gente fez esse mesmo sistema, então a gente achou um meio termo aí, que na área do joelho, em vez de não ter nada, porque o perigo de não ter nada é eu torcer o joelho, né? Na hora que eu estou andando, eu tenho impacto, andando, que eu torço o joelho, porque é aquilo que sustenta. Então, eles falaram, não, a gente não pode te deixar sem nada ali, mas... eles colocaram um material, parece é um silicone, só que é um silicone não tão mole e não um plástico super rígido. Então é uma coisa que não me machuca e que ao mesmo tempo eu consigo sentir o cavalo, e desde então deu super certo, eu não troquei mais e funcionou. Os cavalos, eu consegui me adaptar super bem a isso, né? Que legal. Então é mais uma adaptação na parte do encaixe, né? Que é o que realmente prende a prótese ao seu corpo. O restante é igual. Tem um pé normal, tudo. Pé da prótese, né? No caso, que pra gente é um pé normal. Copo, né? Que segura a perna da prótese. Nele mesmo, eu tenho o carbono ele é ajurado, né? Ele é cortado, e a parte cortada, em vez de não ter nada, dentro tem uma parte desse silicone mais rígido, né? E aí depois Maravilha. E aí com essas eu não ando super bem, fica meio durinho assim andando, mas eu consigo andar e não me machuca quando eu monto a cavalo. Perfeito, perfeito. Rodolfo, você conseguiu a classificação, né, nesse início de ano aí para os Jogos de Tóquio, já para sua segunda Paralimpíada, né? Teve a Rio e agora os Jogos de Tóquio, que por conta de tudo isso, né, toda a pandemia, toda a situação de quarentena, de isolamento social que foi imposto aí para muitos países, ela foi adiada, né? Os Jogos vão acontecer no ano que vem. E eu queria saber como você recebeu essa notícia. A França, né, entrou em isolamento social bem antes do que a gente aqui no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente começou ali com o isolamento, a gente já logo depois teve a notícia, né, de Tóquio. Então, a aflição acho que foi menor, né, para os nossos atletas que estão aqui no Brasil. E eu queria saber como é que foi para você receber essa notícia, como foi lidar também com isso, né, de estar em isolamento, mas tem Tóquio e está chegando. Como é que foi? Na realidade, quando a gente entrou em isolamento, a gente ainda não sabia. A gente já imaginava que provavelmente não ia acontecer, né? Mas não tinha essa certeza. Então, a gente estava torcendo para acontecer, porque o grande medo é de ser completamente cancelado, né? Então, a gente fala, puxa, né? Depois de tudo isso, e com chances de medalha e tudo, né? Não ia, foi meio punk. Mas, em seguida, eles já avisaram que não ia ter. Então, na realidade, já era de se imaginar. Foi quase que um alívio saber que vai ser ano que vem e que vai ter, e não que vai ser cancelado completamente. Então, como atleta, é bom. E eu acho mais justo também, né, eu consegui continuar treinando, mas seria injusto para quantos atletas que tiveram que ficar em casa e que não tiveram a oportunidade que eu tive de continuar treinando, entendeu? Você nada, você sabe. Se você não tem uma piscina em casa, você não vai treinar. E o treino também não é, né, numa piscina de casa, é a piscina olímpica. Então, tudo isso entra em conta também. Então, acho que ter os jogos em 2021, nós vamos ter um preparo melhor, né? No meu caso, eu tenho 2 cavalos de ponta agora que estão nesse nível para serem medalhistas paralímpicos. A gente tem toda a chance possível de ter uma medalha, né?
Então, estou numa situação agradável de poder falar que eu tenho 2 hoje em dia que me servem para ir para Tóquio, né? Mas os dois vou ter mais tempo de treino para poder chegar lá mais bem preparado. Agora seguir e ter outras competições para poder preparar. E você leva um cavalo só para os jogos ou você leva os dois? Leva um só, Eu fiquei... você só pode levar um. Eu classifiquei, na realidade eu tenho o índice mínimo com os 2, né? Uhum. Mas eu só posso levar um. Perfeito, perfeito. Rodolfo, agora eu quero ler aqui umas perguntinhas que o pessoal foi mandando ao longo da live. Vamos lá. A Silvana Corbacho mandou o seguinte: qual que é a raça do seu cavalo? Aí agora eu quero saber dos 2 cavalos. Os meus 2 cavalos, na realidade, tem uma coisa engraçada dos dois, que os 2 são irmãos. Eles têm o mesmo pai, né? Pode acontecer bastante com essa criação de cavalos para o esporte, mas é engraçado que os 2 têm realmente o mesmo linha, o mesmo pai, são criados na Alemanha, são hanoverianos. Boa. O Fred Montoro perguntou se existe aras e criações específicas de cavalos para o paradesporto, para o paraequestre. Olha, não. Na realidade, são cavalos que são criados para o adestramento, né? Para equestre ou não, enfim. Aí depende realmente de cada cavalo e do treinamento que ele vai ter, né? Mas, em geral, são criatórios para cavalos de esporte de adestramento. Perfeito, perfeito. Rodolfo, muito obrigada. Agora eu me sinto muito mais entendedora do hipismo. Ainda bem que não Aqui com você. que a gente às vezes fala e não se dá conta, né? Porque a gente entende do nosso esporte, mas espero que tenha sido. Sim. Nossa, deu super para entender. Eu assisti algumas provas na Rio 2016 do hipismo, mas é diferente, né? Você ir sem saber nada do esporte e depois você vê o esporte já sabendo algumas coisas. Você fica, olha só, é isso, é aquilo. Muito bacana, muito obrigada por compartilhar aqui sua experiência, seus conhecimentos, sua história, principalmente, aqui com a gente na Live Paralímpica. Obrigada. Nossa, foi muito boa. Não, obrigado a vocês por terem me convidado. Mais uma vez, super obrigado ao CPB, ao comitê que faz de tudo para toda a delegação estar o melhor possível sempre. Eu sei que vocês estão sempre fazendo o máximo para a gente. E obrigado à Confederação e obrigado a todos os nossos patrocinadores, a Caixa, a Bolsa Pódium, a Christian Dior para mim. Enfim, eu acho que tudo isso é importante a gente falar e refalar. Aos proprietários dos meus cavalos, a Tânia e a Anne Catherine, que são proprietárias dos meus 2 cavalos. Sem todos vocês, a gente não chega onde a gente quer chegar, que a gente quer esse ouro, né? Chegando lá em Tóquio. Sim, temos mais um ano aí nessa preparação. Rodolfo, obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui a Live Paralímpica. Só reforçando, a live vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom? Do CPB. E vai ter um resumo também da live lá no site do CPB, cpb.org.br, tá bom? Rodolfo, deixa aqui seu arroba, fala aqui o seu arroba certinho pra galera também te acompanhar, te seguir. Todo mundo que quiser me achar, consegue me achar no Instagram, principalmente, @rriscala, RSK2LZA, que consegue achar bem fácil, estou sempre conectado, então o mais fácil realmente é achar no Instagram. E também tem minha conta Facebook, para quem quiser seguir. Ali eu estou no limite de máximo de amigos, não consigo aceitar mais ninguém. Pode conseguir mandar mensagem, eu tento responder o máximo que eu posso, mas espero que todo mundo siga e torça, principalmente. Sim, com certeza. Gente, obrigada. A Live Paralímpica vai ficando por aqui. Na quinta-feira teremos a Live Tamo Junto, que é em parceria com o Comitê Olímpico, CPB e ICOB. E nessa quinta-feira será às 7 da noite, às 19 horas, com o Bruno Fratos e o Daniel Dias da natação. Os 2 da natação. 2 feras da natação aqui, batendo um papo com vocês, tá bom? Obrigado. Gente, obrigada.
Beijo, obrigada, Rodolfo. Uma boa noite para você aí. Obrigado. Um beijo, Tchau, obrigado. beijo, tchau, tchau. Tchau.